Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados, quem estiver conosco aqui conectado online. Estamos iniciando esta prometida live. Estamos começando um pouco atrasados por conta de algumas situações de percurso e Questões técnicas. técnicas, mas essas coisas acontecem. É a primeira live dessa natureza, né? Mas eu tenho certeza que será maravilhosa o dia de hoje. Será algo leve. A nossa intenção positiva é compartilhar com vocês, de verdade, conforme está aí no nosso card, não é? É a percepção de como é valioso servir. Sendo objetivo, sendo claro no nosso tema, descubra como servir transforma vidas, inclusive a sua. Nós de verdade acreditamos nisso. E hoje está aqui, não, aqui do Celso, você está vendo aqui. Hoje faremos uma live no estilo de podcast. Podcast. Então, iremos fazer perguntas, Celso responder, trocar informações, esse bate-bola aqui de forma natural. E vocês podem ficar à vontade também para compartilhar perguntas, estimular a gente também com questionamentos. Fique à vontade para isso. E hoje também nós iremos realizar alguns sorteios e no contexto também iremos abrir para vocês como assim, a caixa preta do nosso curso, né? O curso de iniciação para o trabalhador voluntário espírita. Vamos falar um pouco sobre isso também, até porque, em verdade, o objetivo dessa live maior é compartilhar com vocês essa oportunidade preciosa que esse canteiro de fraternidade, essa casa de oração, que vem realizando seu trabalho de amor e paz há 38 anos, realiza essa atividade com afinco e, graças a ela, que o trabalho está se dando de forma correta, porque esse curso de iniciação é a porta aberta, ou a porta de entrada para novos trabalhadores voluntários. Então vamos já iniciar. Deixa eu botar para vocês aqui já, fiquem atentos aí, que eu vou botar já o link para a inscrição, para concorrer já ao sorteio. Só um momentinho aqui, vou botar para vocês aqui o link, só um momentinho, Celso. Boa noite, Daci. Boa noite, seja bem-vinda, amada. Tá aí o link para vocês. Esse é o link que dá acesso ao form para que você possa fazer a inscrição para o sorteio que irá acontecer já. Boa noite, Rômulo, Adenilza. Sejam bem-vindas e bem-vindos, gente. Então, vamos iniciar, Celso, com uma pequena prece, pode ser? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos orar. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos na tua casa, canteiro de fraternidade, para juntos, Senhor, levarmos as pessoas que estiverem conectadas conosco uma mensagem de despertamento de consciência, um despertamento para a importância da arte do servir. E se fizer sentido para elas, Senhor, uma oportunidade para se fazerem instrumentos do bem e do amor. E assim, Senhor, confiante no teu amparo e na proteção e assistência desses companheiros espirituais, que não desiste de forma alguma de nos auxiliar, que em teu nome, tua permissão, nós iniciamos. Que assim seja. Muito bem, deixa eu tirar aqui agora. Isso, estamos retornando, tirar a musiquinha. Boa noite, Neinha, Edivânia, amada, seja bem-vinda. Rita Salles, boa noite. Então, querido Celso, Não está saindo. então já iniciando o nosso trabalho, Celso, eu gostaria de começar a perguntar para você, já, primeiramente, né, mais uma vez, boa noite, Celso. Gente, você, talvez os trabalhadores sabem, né, mas nós nos conhecemos de longas datas, quem sabe até de outras vidas também, né, quem sabe, e nós já tivemos, ao longo dessa jornada, várias oportunidades no trabalho na área de servir. Para você, Celso, claro, você vai falar a sua consideração inicial e tal, mas compartilhe para a gente, inicialmente, assim, o que é o servir para você. Depois eu vou entrar no protocolo aqui da nossa
nossa escala aqui de temas, né? Nossa pauta aqui. Mas, a princípio, depois que vocês fazem as considerações iniciais, falar um pouco sobre você, enfim, do trabalho, fale para a gente sobre a arte de servir. Você entende? Boa noite, Jailson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E boa noite ao Canteiro de Fraternidade, né? Sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui nesse púlpito do Canteiro de Fraternidade, que foi aqui que a gente iniciou, no início da década de 90. Então, quando você me pergunta o que é para mim o servir, eu gostaria de primeiro explanar a importância desta casa, porque o Canteiro de Fraternidade é que me direcionou para esse caminho de mudança de consciência. Eu acho que quando a gente fala de servir, é algo bastante amplo. Você tem o trabalhador que está fazendo o seu trabalho remunerado, mas ao mesmo tempo ele está servindo alguém. E a forma que ele vai servir, mesmo sendo remunerado, depende muito do comportamento dele, da consciência dele. Às vezes a gente tem um gari na rua, onde está lá cumprindo com a sua atividade, sendo remunerado para aquilo, mas muitas das vezes ele não está feliz fazendo aquilo. Mas existem outras pessoas que fazem a mesma atividade e que traz felicidade. É feliz com aquilo que está fazendo. Então, o Canteiro de Fraternidade, através da doutrina espírita, obviamente, ela me fez mudar a minha perspectiva de consciência. Abriu um leque maior. E a questão do servir, que é o servir ao outro de forma voluntária, é o que eu costumo dizer. A gente não aprende nem a amar sem o exercício do amor. A gente não aprende a ser caridoso sem o exercício da caridade. Então é por isso que eu trago a importância do canteiro, porque o canteiro abriu portas onde eu pudesse aprender a amar o outro, aprendesse a exercitar a caridade e gradativamente ir mudando a minha personalidade, mudando a minha forma de agir para com o mundo e para com os outros. Então, o servir, para mim, ele passa por todo esse processo de aprendizado, de mudança de consciência e, acima de tudo, de ter alegria e gratidão. Aqui nós temos um espírito muito querido que sempre traz, ao final das suas mensagens, a alegria de estar a serviço de Jesus. Então é sempre bom trabalhar para Jesus, mas acima de tudo, é importante a gente ter consciência de que servir ao outro de forma, eu não vou dizer gratuita, mas de forma voluntária, de forma sem interesse. Às vezes o outro se sente o beneficiado, porque quando você ajuda alguém que está precisando, seja de forma uma necessidade material, ou uma necessidade espiritual, apenas ouvir, ser escutado, quando você ajuda alguém, o outro se sente privilegiado. Mas, na verdade, você que está ajudando é o principal privilegiado. Perceba, quando você ajuda alguém que está com fome, por exemplo, você dá o alimento, sacia a fome. É importante aquele alimento para a pessoa que está com fome? Logicamente que é importante. Mas aquela pessoa, muitas vezes, ela vai sorver o alimento, vai saciar a fome e irá prosseguir a sua caminhada sem nenhuma mudança na sua consciência. O servir ao outro permite a mudança interna, a mudança interior, a mudança de consciência. E é por isso que eu digo que quem serve, quem ajuda, é o principal beneficiado, porque fica algo de concreto dentro de você. Você se modifica. E é interessante estar falando para a gente também, assim, de uma forma que a gente pode perceber de uma forma muito clara quando
realizamos coisas, ações, atividades, exercício do bem de alguma forma, seja na casa espírita ou fora da casa espírita, a alegria que nos vem após fazer algo e que não tem nem a ver, não está diretamente vinculado com a satisfação do outro de nos retribuir algo, não. Porque a alegria que vem é difícil de descrever, porque vem após a ação, nos vem uma energia, um pensamento, uma alegria que até é difícil de descrever em palavras, mas nos dá a satisfação de, poxa, fiz algo, sabe? E eu venho compartilhando com algumas pessoas que nem são espíritas, convidando-as a fazer o bem, a ter ações que passam ela perceber e sentir isso que estamos falando, essa alegria que eu me referi, essa sensação de bem-estar que é difícil de descrever. Então, na noite de hoje, teremos oportunidade de falar mais sobre isso. Mas vamos entrar aqui na nossa pauta agora. Nós estamos, na nossa live, falamos para vocês, queríamos trabalhar 3 grandes aspectos, ou 3 grandes tópicos. Os fundamentos do espiritismo e o propósito do servir. Já falamos um pouco sobre o servir, estamos já entrando nisso aí. Como a fisioterapia e o passe ajudam as pessoas e como você pode fazer a diferença como voluntário. Então, entrando agora no tópico fundamentos do espiritismo e o propósito de servir. Já até falamos um pouco sobre isso, mas você consegue fazer um link, Celso, ou já trazer para a gente, na sua percepção, na concepção espírita, o que é o espiritismo? Perfeito, Tchau. É uma pergunta bastante pertinente. A gente pode responder de forma simples, mas o ideal é que a gente simplifique, mas não torne a resposta simplória. Então, eu poderia dizer para você e para aqueles que estão nos ouvindo que o Espiritismo é o conjunto das revelações trazidas pelos Espíritos com provas irrecusáveis, é diferente de irrefutáveis, com provas irrecusáveis da existência do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo material. Essa é uma maneira simples de se explicar o que é o Espiritismo. Contudo, o Espiritismo propriamente dito como doutrina, porque quando eu falo para você que é a revelação que os Espíritos trouxeram, para você que é espírita, você entende. Mas aquele que está nos ouvindo, talvez não tenha esse conhecimento. Então, quando os Espíritos trazem revelações da existência, com provas, que são provas irrecusáveis, da existência do mundo espiritual e da relação que o mundo espiritual tem com o nosso mundo material, propriamente dita, a gente fala também da codificação da doutrina espírita. Então, eu posso falar para você que o Espiritismo também é uma doutrina que possui 3 pilares fundamentais, que é o pilar filosófico, é o pilar científico e o pilar religioso. Então, na área da filosofia, os Espíritos nos trazem, através dessas revelações, questões que são e foram fundamentais para a humanidade, como: quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Então, quando há uma sistematização dessas revelações dos Espíritos, ele vai responder, essas revelações nos responde quem nós somos, de onde nós viemos e para onde vamos. Então, na parte científica, propriamente falando, a gente traz Allan Kardec. Allan Kardec é, na verdade, Hippolyte Léon Denis Rivaio. O seu pseudônimo é Allan Kardec, que é conhecido comumente como codificador da doutrina espírita.
Então, a parte científica, Kardec, ele vai trazer o positivismo do século XIX. E ele vai se fundamentar em um axioma científico, onde se diz que não existe um efeito sem uma causa que o anteceda para explicar e justificar aquele efeito. Então, os efeitos dos espíritos no mundo material provoca consequências. Então, é uma causa que precisa ser estudada e ela tem um efeito, só que esse efeito está na causa. Então, ele vai trazer essa fundamentação científica para trazer essas provas irrecusáveis da existência do espírito e do mundo espiritual. E na parte religiosa, o espiritismo ele se fundamenta na doutrina de Jesus. Eu gosto de usar esse termo, Jailson, porque, infelizmente, existe uma conceituação do cristianismo. Existem vários segmentos religiosos que seguem a doutrina cristã. E muitas vezes há deturpações do cristianismo para com Jesus. Percebe? E o Espiritismo, ele traz o Jesus redivivo, o Jesus primitivo, o Jesus simples, o Jesus de amor, o Jesus de verdade. Então, a parte religiosa do Espiritismo é justamente os fundamentos universais que Jesus Cristo trouxe para o mundo, com o intuito de modificar consciências. Então, existem essas duas formas e muitas outras de se entender o Espiritismo. Percebe? Mas, para mim, a forma mais simples de se explicar o Espiritismo, eu trouxe uma forma didática, mas, para mim, a forma mais simples de explicar o Espiritismo é que o Espiritismo é uma doutrina que promove a mudança de consciência. Quando você adentra no Espiritismo, quando você vive o Espiritismo, ele modifica a sua consciência. Por quê? Porque ele lhe chama a atenção para os aspectos humanos. E ele chama a atenção, principalmente, da fragilidade da humanidade, mas, acima de tudo, da imortalidade da alma. E quando você fala de imortalidade da alma, a gente traz um outro aspecto que é fundamental, que é a esperança da vida futura. E quando você entende isso, que existe uma vida após essa vida, você muda a sua consciência. Você muda o seu jeito de olhar para o mundo, você muda o seu jeito de olhar para si mesmo e muda o jeito de olhar para o outro. E isso está muito bem resumido quando você pega o Jesus simples, o Jesus verdadeiro, e você adentra nos ensinamentos de Jesus, você percebe que o Espiritismo ele se fundamenta nos princípios de Jesus. Isso. E acredite, Celso, que eu já vi em encontros companheiros espíritas, do movimento espírita, acreditar até que Kardec não dava ênfase a Jesus. Dizia que a Sociedade de Estudos Parisiense, apontada por Kardec, não tratava do Cristo. Como não tratava do Cristo se a obra que tem o corpo doutrinário do mestre é uma que faz parte do Pentateuco e que Kardec chegou a mencionar que elas são necessárias, são imbricadas, uma junto à outra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho diferenciado, é o Evangelho do Cristo com as concepções e entendimento do Espírita. Né? Então,
Isso. E qual a justificativa que trazia, né? Aí um chega a falar, não, mas Kardec nem falou em religião. Porque no Brasil isso tem sentido. Realmente no Brasil nós trouxemos a parte de calor humano muito forte. Eu acho que por isso que até hoje está perdurando, que é a parte do amor, que é o evangelho mesmo, que é o ensino da religiosidade. A gente conseguiu vincular isso, mas Kardec dizia que era ciência, filosofia e consequências morais, que nós brasileiros interpretamos de uma forma interessante, trazendo como religião, a parte de religião, que é a parte moral. Mas eu trouxe isso porque perceba o equívoco de alguns, né? Achar que, chega a dizer que estudar Jesus é cristianizar, como chama? Tem um termo que utilizavam, fazendo referência até jocosa com os católicos, né? Que é, não, com as igrejas, que é igrejar os centros espíritas, as casas espíritas, trazer a igreja para a casa espírita, porque falar de Jesus. É um equívoco, né? Sabe que é um equívoco isso? Com certeza, Gelson, porque é impossível você desassociar a doutrina espírita de Jesus. Porque Jesus ele vai vir para guiar a humanidade e trazer justamente o aspecto da vida futura. E está o Paracleto lá, lembra? Né? Jesus falou que Então é possível desassociar. Agora eu concordo quando a gente quando você traz a questão das consequências morais, para não usar o termo religião. Né? Religião, quando a gente vai para a percepção da palavra, significa religar. Religar o homem à divindade, religar o homem a Deus. Então, toda doutrina que se fundamente em princípios morais, que traga de volta o homem a Deus, é uma religião. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Cristo não é uma religião. Percebe a diferença? Cristo é um propagador de amor, é um propagador de conhecimento, é um propagador de felicidade, é um propagador de caridade. Né? Ele é um propagador de boas novas. Quando eu digo porque ele ainda é. Mas na sua época, o que Cristo veio trazer? Veio trazer boas novas. E quais são essas boas novas? O entendimento de si mesmo, o entendimento do Deus único, o entendimento de que existem várias moradas na casa de meu Pai, o entendimento que é preciso nascer de novo para chegar a Deus. Então é possível fazer essa desassociação. Mas eu entendo que a gente também não pode transformar Jesus em uma religião, porque Jesus é. A religião é mais a coisa humana. Porque se eu sou budista, eu sigo uma religião. No sentido que eu tenho uma filosofia que tem suas crenças, mas que são crenças fundamentadas em bases morais elevadas, inclusive que acredita na reencarnação, porém trazida por Buda. Você percebe? Há semelhanças em Jesus e Buda, porque são seres que são superiores e que trazem para o mundo perspectivas de boas novas para que o mundo avance, para que o mundo se melhore, para que as pessoas evoluam. Então, o ser em si, ele não é a religião. O que nós fazemos com essas concepções que esses seres nos trazem ao longo dos séculos é que a gente chama de religião, porque são conceitos morais que nos auxiliam a nos elevarmos à divindade, nos elevarmos a Deus. Muito bem. Muito bem. Então, com relação a isso, já falamos um pouco sobre a questão da prática do bem, né, do servir, mas o que é o servir? Por que o servir é tão importante ou relevante para o Espiritismo? Vamos lá, gente. Essa é uma pergunta bastante pertinente e não é uma pergunta simples de se responder. De forma
se baseando nos conceitos espíritas, a gente vai trazer uma frase de Allan Kardec. Me permita primeiro falar só um pouquinho sobre Allan Kardec. Quando a gente falou do que era o espiritismo, falamos da sistematização do espiritismo, e é importante para aqueles que nos ouvem e que não são espíritas entender o papel de Allan Kardec. Quando a gente chama Allan Kardec de codificador, ele foi a pessoa que sistematizou as revelações dos espíritos através dos médiuns. Então, ele vai sistematizar uma doutrina e vai trazer 5 obras fundamentais, que é o Livro dos Espíritos, inclusive que se comemorou a data de lançamento do primeiro Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Aí vamos ter o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e nós temos a Gênese, e ainda temos o livro Obras Póstumas. Então, Kardec ele tem esse papel. Ele é a cabeça pensante que sistematiza as informações trazidas, as revelações trazidas pelos espíritos em um corpo doutrinário, para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo sobre o espiritismo. Nós temos aqui imagens dos livros dos espíritos. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Repito, para nós que somos espíritas, nós entendemos facilmente o que ele quer dizer. E ele falou isso para os espíritas. Mas para aquele que nos ouve e que não é espírita, ele vai se questionar por que fora da caridade não há salvação. E aí você fala sobre o servir. A caridade, ela é a mãe de todas as virtudes. Que você, quando aprende a importância da caridade, pratica, exercita e executa a caridade, você se transforma. Lembra da nossa conversa inicial? Então, quando você faz a caridade, você está servindo. E quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, mas que salvação é essa? É justamente os aspectos que existem dentro da doutrina espírita, onde nos diz que nós somos espíritos em evolução. Então, quando se fala salvação, não é aquela salvação, sabe? Eu pratiquei a caridade hoje, eu fiz o bem hoje, eu estou livre, eu estou salvo. Não. É você praticar a caridade, exercitar a caridade, executar a caridade e se transformar. Quando você se transforma em um novo ser e você evolui, aí sim é essa questão da salvação. Então, o servir, ele é fundamental, porque você não consegue evoluir sem se desprender de si mesmo, do seu eu antigo, para um eu novo, modificado, um eu crístico. Não é isso que Jesus ensinava? O desprendimento de si mesmo em prol do outro. Por quê? Porque ele sabia de quem ele era, já é um ser evoluído, e que o futuro dele não está aqui, preso no mundo material. Então, a salvação, através da caridade, é quando o indivíduo, através do servir, muda a sua consciência e se torna um ser novo. E a caridade, por Kardec, como mãe das virtudes, quando você está nesse patamar de fazer o bem sem olhar a quem, você já está longe do egoísmo, você está longe do orgulho, você está longe da vaidade. Então você está mais perto de onde? Das virtudes, da benevolência, da humildade. Então percebe, Jailson, a importância do servir? Você trouxe Celso Al, eu me recordei aqui e busquei até aqui, porque eu estava trazer a escala espírita, né? Que existe 3 ordens
três ordens de várias classes. A ordem espíritos imperfeitos, da qual nós estamos inseridos, espíritos bons e espíritos puros. Eu já vi uma definição que é bastante pertinente também com relação à fortaleza da salvação, é esta situação de sair da situação de espírito imperfeito para espírito bons. Sem caridade você não vai sair disso. Sem caridade não há salvação, você não vai se salvar, sair dessa situação para ir para outra, né? É interessante essa percepção. Eu escrevi o nome dele agora, ele é cientista, é filósofo, físico também, ele estuda muito a questão do livrão, e ele trouxe essa percepção que é bem interessante, no sentido de salvação, no sentido de sair da situação de espírito imperfeito e ir para espírito bom. Isso. Você nunca será bom sem a caridade. Foi o link que eu fiz, que a salvação está na evolução. Isso casa perfeitamente com o que você falou. Que é uma situação que isso demanda conteúdos, né? Falar, de repente, nos chama, termina atraindo ou buscando um gancho para perguntar diferença entre caridade e a prática do bem. Será que toda prática do bem é caridade? Fazer o bem é caridade? Ou existe algo diferente? É a mesma coisa? Aquele que ajuda o outro esperando retribuição é caridade? Não é prática do bem também? O fato de esperar algo em troca não é o bem? Para quem recebeu o auxílio, será que não foi o bem? Aquele que fez sua intenção, aí é de caridade, né? Mas aí, puxa uma outra, aí termina se vai de outro assunto e pode Sim, mas são questionamentos importantes, gente. E como a gente está falando de espiritismo, o espiritismo ele é todo construído em questionamentos. Sim. O próprio livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então, os questionamentos eles são importantes. Inclusive, você até já deu aqui spoiler do curso de voluntário, porque você está falando de escala espírita. Então, aqueles que são espíritas que nos ouvem sabem o que é a escala espírita, mas aqueles que estão sendo convidados para participarem do curso para o voluntário espírita aqui do Canteiro de Fraternidade, muitos estão curiosos. Aí você me traz esse spoiler de que existe uma escala espírita, de espíritos inferiores, espíritos bons, espíritos puros, né? Então, nesse spoiler que você traz e esse questionamento que você faz sobre a questão de fazer o bem, a caridade, obviamente, já o que quando a gente traz o Deus de Jesus, quando eu falo Deus de Jesus, porque o Deus não é o Deus bíblico, né? Aquele Deus que pune, é o Deus de amor. Quando a gente traz o Deus de Jesus... o Deus de Jesus, não Deus Jesus. Não, o Deus de Jesus. Que Jesus traz um Deus de amor. Que Jesus é filho, Deus é pai. Isso. Então, quando a gente olha para esse aspecto do Deus de Jesus e a gente nos vê como semelhante, para Deus, o Deus espírita também, o mais importante é a intenção, gente. Então, você falou para mim, você traz o questionamento. Você está precisando de algo. Eu lhe ajudo, mas eu lhe ajudo com a intenção de receber algo em troca. Qual é a minha intenção? Olha a palavra. Com a intenção de receber algo em troca. Ou então com a intenção de me mostrar. É por isso que eu digo que não dá para desassociar Jesus do Espiritismo. Tem algum benefício, né? Jesus, o que é que Jesus falava? Sobre dar com a mão direita e a mão esquerda, né? Ele estava dizendo que você não precisa fazer a caridade para ganhar aplausos, sabe? Para ser visto como uma pessoa caridosa. Então, para Deus, o que vale é a intenção. Então, quando eu faço a caridade para o outro com a intenção de aparecer, ou de ganhar algo em troca, ou de querer me mostrar uma pessoa que eu não sou, não existe mudança. Percebe? Não existe salvação. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ele estar fazendo bem a alguém, percebe a diferença? O fato de ele estar fazendo bem a alguém pode trazer uma gota d'água que alimenta uma semente dentro dele. Digamos que é o caminho para chegar até a caridade. Imagine você, uma pessoa faminta. E eu, uma pessoa que posso dar o alimento àquele faminto,
mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para a multidão que sou eu que estou dando. A minha intenção é aparecer. O bem eu estou fazendo, porque o outro está com fome. Mas naquele instante em que o outro pega o alimento, olha nos meus olhos e uma lágrima cai, aquilo me afeta, gente. Não tem como afetar. Por mais que a minha intenção fosse outra, aquilo me afeta. E muitas vezes desperta algo em mim. Por isso que é importante fazer a caridade, mesmo que você não tenha a intenção genuína Fazer o bem. da caridade de fazer o bem. Mas naquele momento em que cai uma lágrima do olho daquele que está necessitando, desperta. É aquela gota d'água que pode florescer uma semente. Perfeito, perfeito, perfeito. Nesse particular, Celso, você já uma experiência pessoal sua de sensação, de realização do bem, o que você sentiu, percebeu através de uma ação que você realizou e sentiu que aquilo lhe trouxe alegria, felicidade. Bené, o fundador dessa casa, dizia o seguinte: essa retribuição, ele diz assim, a alegria que vem, né? Não é algo que é financeiro, a retribuição é a alegria, a sensação que vem é a alegria. A palavra que não tinha definição é a alegria que vem. Já sentiu essa alegria? Quando você sentiu essa alegria? Lembra um momento? Porque a gente faz, claro, a gente está fazendo um bem, mas nem sempre aquilo invade a gente, né? É um momento que a gente não é nem planejado. Vou sentir agora, não é assim. Não. Não dá. Vem, de repente nós somos somados naquilo, aí percebe que é essa alegria. Como fosse um abraço, algo que invade, porque lá. Isso não é toda hora que vem. Mas quem trabalha no bem, quem serve, experimenta isso. Lembra-se um momento que você experimentou isso? Como foi para você? Jailson, primeiro que a alegria é uma emoção, como a tristeza também é uma emoção. E toda emoção ela é passageira. Ninguém está alegre o tempo todo, ninguém está triste o tempo todo. Mas quando a alegria chega, é uma emoção boa. Quando a tristeza chega, não é uma emoção legal. Mas tanto a alegria como a tristeza mexe com a gente. Isso é importante. Mexe com a gente. Então, são inúmeros os momentos. Quando a gente inicia aqui o nosso bate-papo, e que eu trago para você que, para mim, o mais importante da doutrina espírita é ser uma doutrina de mudança de consciência. A minha maior alegria, e é até hoje, eu olhar para quem eu era e para quem eu sou hoje. Em relação à caridade, são inúmeras. Recentemente, na minha jornada de trabalho, eu trabalhando praticamente quase 12 horas por dia, de segunda a sexta e muitas vezes nos finais de semana. Então, trabalho profissional. Isso, trabalho profissional. Então, eu estava com uma vida bastante corrida, indo para reuniões tal, e não tinha tempo para almoçar. E nem para fazer comida, porque em casa quem cozinha sou eu. E cozinho muito bem. Então, eu tive que usar de alguns artifícios. Usar de alguns artifícios. Né? Então, quando eu tinha tempo à noite para cozinhar, eu cozinhava. Mas quando eu não tinha tempo, eu comprava uma quentinha, gente. E aí, em uma determinada semana, eu comprei 2 quentinhas. Porque eu pensei comigo, eu não gosto de ficar comprando comida na rua. Nada contra. Mas eu gosto de comer a minha comida. Então, eu comprei 2 quentinhas porque eu sabia que ia ser uma semana atribulada com várias reuniões. Reunião de manhã, reunião de tarde. E são reuniões que começam às 9 horas e acaba meio-dia. E aí eu tenho 1 hora de almoço, porque 14 horas ou 1 hora e meia depois eu tenho uma outra reunião.
Aí o que é que eu fiz? Olha, eu vou comprar logo 2 quentinhas, porque amanhã eu tenho mais reuniões e eu já vou me garantir. Comprei a de hoje e já deixei em casa a de amanhã. E aí eu fui, né, me alimentei no trabalho mesmo e fui para outra reunião à tarde. Só que quando eu cheguei, era mais ou menos 12h30 ali na Tancredo Neves. Você conhece ali o bairro da Tancredo Neves, né? Ali onde, próximo ao Salvador Shopping. E aí quando eu cheguei para a reunião, tinha várias pessoas vendendo quentinha. Tinha várias pessoas vendendo quentinha. Eles estacionam os carros ali perto da rua Alceu Moroso Lima e vendem quentinha. São 4, 5, 6 veículos vendendo quentinha. Aí eu olhei assim, pô, eu já comi uma, tô com uma guardada em casa. Quer saber? Eu vou comprar mais uma para me garantir para amanhã. Aí fui lá e comprei, né? Fui para a reunião. Quando eu saí da reunião, não foi uma reunião que demorou muito. Eu comecei a reunião, era 1h pouca, e deu 14h30, eu terminei. Mas eu tinha que voltar para o centro da cidade para uma reunião às 15 horas. Quando eu estou voltando para o centro da cidade, paro na sinaleira. Quando eu parei na sinaleira, veio uma pessoa, um morador de rua. Ele veio direto no meu carro, gente. Vários carros do lado. Ele veio no meu. Ele olhou para mim e disse: cara, eu estou morrendo de fome, você tem alguma coisa para me ajudar? E eu com a cantinha lá dentro do carro. Rapaz, aquilo foi uma alegria, Jailson. Eu não ia comprar. Eu já tinha um em casa. Mas eu fui inspirado a comprar. Sabe quando você está passando assim, eu com pressa para ir para a reunião, não, eu vou parar para comprar. Eu comprei. E aquele cidadão, ele veio, sabe, diretamente para mim e disse: cara, eu estou morrendo de fome. Você pode me ajudar? Eu peguei aquela quentinha na mesma hora e dei a ele. E sabe o que é que ele falou? Cara, Jesus te abençoe, você salvou meu dia. Então, aquele Jesus te abençoe é muito, muito maior do que quando alguém, só por falar, diz: Jesus te abençoe. Tem muita gente que diz assim: Deus te acompanha até a esquina. Quando você virar a curva, o diabo que ele carrega. Mas aquele, sabe, aquele Jesus te abençoe, aquela gratidão. Tá? Eu não fiquei feliz por ter feito um ato de dar um prato de comida a alguém. Não, eu fiquei alegre por ter sido instrumento naquele momento de fazer o bem. Então, essa alegria que você fala na hora de fazer o bem é algo intrínseco e tem a ver com as nossas emoções. Mas a caridade em si é uma prática diária, constante. E não tem só a ver com a caridade material. Tem a caridade para consigo mesmo, sabe? De você se cuidar, de você se respeitar. A caridade para com o próximo, respeitar o próximo. A caridade para com o planeta, respeitar o planeta, respeitar os animais, respeitar a criação de Deus. Percebe, Jailson? Então é algo muito maior. Maravilha. E podemos perceber, gente, vocês estão online, não podem perceber, talvez não veja isso, mas as palavras podem chegar até vocês de alguma forma muito especial. Ouvindo o Celso falar, a gente é tocado, invadido, porque também percebendo os olhos brilhar naquele momento. Trouxe, de fato, resgatou a memória, e a emoção veio daquele momento, o olho brilhou assim, tal, eu senti aquilo, energia que acontece quando o bem é feito de forma autêntica, né? Sem esperar, sentir aquela alegria que vem. E dizem que os olhos, né, são portas da alma, não dá para enganar. E quando você realmente trouxe essa informação, a gente viu os olhos brilhar. Aquela coisa assim, aquilo autêntico, verdadeiro. Jailson, mas talvez o meu eu antigo, eu olhasse para a quentinha e ficasse na dúvida, entendeu? O meu eu antigo dizia: pô, cara, e o que é que eu vou comer amanhã se eu der a ele? Você percebe a diferença da transformação, da mudança? E não é algo simples, Jailson. A gente está falando aqui para os nossos ouvintes que não são espíritas, não pensem que é simples, você não vai mudar do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. A doutrina espírita, ela te baliza, sabe? Ela te orienta, ela traz os fundamentos, sabe? Essas revelações dos espíritos, todas estão interligadas com os ensinamentos de Jesus. Então, quando você tem esse balizamento, esse direcionamento,
e que você se dedica e que você exercita, porque eu costumo dizer o seguinte, Jesus, para amar é preciso exercício, sabe? Você está dentro de casa com sua esposa, com seu filho, com sua filha. Não é aquele amor carnal, sabe? Aquela coisa de que, poxa, achei aquela menina uma gata, aí você vai para paquera, namora e se casa. Tá? O amor ele é construído dia após dia. Então você, dentro do seu próprio lar, você exercita o amor, exercita através da tolerância, exercita através da compreensão do outro, de entender que você não está, você está apaixonado por um outro ser, não por uma idealização que você imagina ser aquele ser. Então, para amar, Jair, você precisa exercitar. E Jesus sabia disso, porque Jesus amava, mas ensinava como amar. Porque senão Jesus simplesmente dizia, ó, ame, e não dava o exemplo. Percebe? Então, para amar, Jair, você precisa trabalhar, é preciso exercitar. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Você aprende. É uma evolução constante. Isso. Mas o mais importante é que ele transforma. Exato. Permitem-me agora, chegou o momento de compartilhar um vídeo. Temos alguns vídeos que vão trazer alguns dos depoimentos, né? O tempo está passando, mas temos um pequeno vídeo aqui. Deixa eu passar com vocês. Esse é o momento, deixa eu adicionar o palco. Tudo bem com vocês? Olá, querida família. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Que Jesus continue nos abençoando, iluminando os nossos caminhos. Que vocês possam aproveitar esse curso no Canteiro de Fraternidade, Pronto Atendimento Espírita, como eu aproveitei, aproveito até hoje, porque esse curso foi para mim um ponto de partida muito grande na minha vida. Até hoje, até o dia de hoje, eu sou grata a Deus pela essa casa, Canteiro de Fraternidade, Pronto Atendimento Espírita. Fui levada pelo amor, fui convidada através do meu sogro, juntamente com meu esposo. E até hoje estamos aí, dando frutos, né, nessa casa. E assim, pra mim, é uma experiência muito boa mesmo. É uma coisa que eu não tenho como falar pra vocês. É uma coisa muito forte. Só você experimentando pra saber o quão bom foi fazer esse curso de voluntário espírita, onde hoje a gente está no processo de servir com amor, com respeito, com muito estudo. Porque a doutrina espírita requer muito estudo. E quando você estuda, você tem um conhecimento e automaticamente você tem que elevar a sua moral. Então, a sua autoestima, o seu cuidado, tudo depende de você. E não falta palavras para eu falar sobre o canteiro, porque são muitas, são imensas palavras. Mas eu vou dizer para vocês, o acolhimento nessa casa é muito forte. É tão forte que eu já estou há quase 2 décadas na casa. E para mim é pouco, né? Mas eu tenho um trabalho assíduo. Então, para mim, é o que me conforta, é o que me consola, é o que me equilibra, que me traz cura. Então eu desejo para você um ótimo curso, uma ótima oportunidade. Agarre, porque é muito fácil a gente aceitar convites assim, sorrindo, mas um convite desse, a gente pensa, né? Tá, será que vai dar? Será que eu vou poder? Será que eu vou conseguir? E eu te digo, se você quiser, você consegue. Esse convite é um convite muito especial na vida de alguém. Abrace. E é gratuito, como diz minha amiga Greta. Então, assim, sinta-se bem acolhido, sinta-se abraçado nessa casa de amor para fazer o bem. Força, coragem e fé. E que Jesus continue sendo o alvo. Porque o caminho, a verdade e a vida é Ele. Não veja obstáculos, não veja as pessoas. Veja Jesus como ponto de chegada, de partida, de tudo na nossa vida. Porque foi assim que eu vi o Canteiro de Fraternidade. Quando todo mundo que me acolheu naquela casa, nessa casa, na nossa casa, foi com esse nome belíssimo nos lábios. Não tem ninguém perfeito ainda.
mas estamos a caminho da perfeição, a caminho do estudo, para conseguir o alvo maior, a nossa angelitude. E não vamos dizer que o canteiro de fraternidade vai sanar todos os seus problemas, todas as suas dores, todas as suas curas, mas é uma escola da vida. É uma escola onde você é um aluno e ao mesmo tempo você é o seu próprio mestre. Porque você conhece, você se descobre. Quando você serve, você começa a ensinar também. Então você aprende, você ensina. É uma forma tão confortante, tão confortável, tão maravilhosa, que só você adentrando para sentir e dar esse testemunho. Então, mais uma vez, eu sou grata a Jesus, eu sou grata a Deus, eu sou grata à equipe espiritual, eu sou grata à equipe física também dessa casa, a toda a diretoria, a todo o conselho, a todas as pessoas. Se eu for falar aqui, vai dar uma live inteira. E não é isso que a gente quer, né? Gratidão, meus amores. Fica com Deus. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou muito grata ao Canteiro de Fraternidade, pois lá nesse centro eu me senti muito bem acolhida, eu fui muito bem assistida, encontrei pessoas acolhedoras que me acolheram muito. Então eu passei a fazer o curso de voluntária e passei a servir, a trabalhar. Trabalhei na fluidoterapia, na cromoterapia, na biblioteca, e eu amo muito trabalhar na biblioteca. Amo servir a Jesus. E quando eu passei a trabalhar no canteiro também, eu me senti mais fortalecida espiritualmente. Eu me senti mais encorajada, né, para a vida. A minha vida passou a fazer mais sentido. Então é isso. Eu aconselho a vocês que estão em dúvida ainda, se querem fazer esse curso, façam. Vale muito a pena. A minha vida teve uma transformação muito melhor para positiva. Mudou muitas coisas na minha vida. Eu me senti mais positiva, mais alegre e até me senti muito feliz também. E é isso, gente. Façam um curso que vale muito a pena. Eu sempre tive natureza muito questionadora. Então, porque Deus quer, nunca foi muito satisfatório para os meus questionamentos, que acabavam sempre deixando dúvidas e mais dúvidas. Caminhar no Espiritismo acabou sendo um diferencial para a vida na busca do autoconhecimento, da transformação pessoal, entender o ser humano sobre outro aspecto mais profundo, como alma imortal. Então, se você sente vazio ou não entende seu propósito nessa vida, talvez iniciar esse curso pode ser o passo que estava faltando para que você entenda a vida sobre um outro aspecto. Pronto, maravilha. Gente, o sorteio, como é que escreve, né? Eu botei aí no link para vocês aí o form, para que se possa escrever. Eu vou repetir aqui o link. Deixa eu ver se consigo repetir aqui para vocês. Está aqui o link de novamente. Eu vi que tem 8 pessoas já inscritas lá para concorrer. E está na hora de fazer um sorteio já, né? Deixa eu conferir aqui. Vamos lá. Então, Celso, agora passando para a segunda parte. Primeiro foi interessante ver, né, alguém que fez parte do treinamento, do curso, está hoje no canteiro e se sente feliz por estar aqui. Como é bom ouvir isso e sentir, de fato, que a pessoa se sente bem servindo ao Cristo nesta casa de amor. Maravilha, que bom. Ela relata também que ela aprendeu, teve a oportunidade de estar aqui graças ao sogro dela, que a trouxe juntamente com o filho, no caso, o marido dela, né? Interessante isso.
A família participando. Então, indo agora para um segundo bloco, sobre fisioterapia, né? No curso, gente, que nós já estão sabendo, vamos anunciar aqui esse curso, nosso querido Celso é responsável pelo segundo módulo, e ele fala justamente nesse segundo módulo sobre a fisioterapia. Mas fique à vontade, Celso, tá? Para a gente aí algumas informações sobre o que é a fisioterapia. Fique à vontade. Vamos lá, Jailson. Vamos continuar o nosso papo. Nós começamos um pouco atrasado. Acredito que a gente tem aí cerca de 50 minutos, 1 hora já de bate-papo. Eu estou perguntando para ser breve, né? Por aí mesmo. Vamos lá. Vamos ter que acelerar aí o processo. Então, o curso de voluntário espírita aqui do Canteiro de Fraternidade, né, ele é dividido em 2 módulos. O primeiro módulo são das informações básicas da doutrina espírita. É você conhecer mesmo o espiritismo, conhecer as obras básicas, as leis morais, as leis que regem o universo. Olha quanta coisa interessante, olha quanto spoiler, né? Mas o segundo módulo é um módulo também teórico, porém mais prático já. O segundo módulo a gente vai falar sobre o passe espírita, sobre a fluidoterapia. Então, quando você me pergunta o que é a fluidoterapia é justamente o estudo do magnetismo. O passe espírita seria a transfusão de energia. Mas no curso a gente vai aprender que energia é essa, Jailson, que fluido é esse que a gente doa, né? Para que a gente doa esse fluido? Como é que a gente direciona? Da onde sai esse fluido? Sabe, Jal? Então, a fluidoterapia é o estudo dessa ciência do magnetismo, o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. E o passe propriamente dito é a técnica que vai ser ensinada aqui no canteiro para a aplicação dessa energia, que a gente chama de passe espírita. Mas em outras doutrinas tem outros nomes, né? Você tem o reiki, você tem o jurê, que também trata-se da mesma ciência, do uso das energias animalizadas, a energia humana, né, em prol do seu semelhante. Jailson, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como era a medicina antigamente? Que não é igual a hoje, não era igual a hoje, obviamente, com toda a tecnologia que nós temos, com faculdades, com médicos que estudam, se especializam. Eu estou falando aquela medicina antiga, a medicina de antes de Jesus. Bom, naquele período, claro que tinha também muitas coisas que eram absorvidas, que foram passadas de gerações, né? Através de pessoas que vivenciaram, né, experiências e a partir, imagino eu também, de tentativa e erro, descobriu-se métodos que contribuem de fato para restabelecer a saúde. E nesses métodos envolviam também, e aí podemos associar com aqueles nossos irmãos, vamos dizer, mais primitivos, mas que tinha um saber da prática, que percebiam que o benefício das ervas, dos elementos da natureza, inclusive, possivelmente a partir do processo de toque, de pegar, de sentir o outro, perceber também que isso causava um bem-estar. E esse processo, eu imagino que foi evoluindo, até chegar ao ponto também de trabalhar justamente com energias também, né? Que é natural, que a gente percebe, é algo que dá para perceber no dia a dia até hoje, né? Quando estamos com alguém agradável e quando recebemos um abraço dessa pessoa que é agradável, aquilo nos faz bem. Eu imagino que situação similar foi adquirida lá no passado e assim foi avançando. O toque, a percepção do outro e as coisas foram avançando. Agora, eu não sei exatamente onde você quer chegar, mas... Bom, onde eu quero chegar é o seguinte. Hoje a gente tem uma medicina evoluída, né? É uma medicina que lá atrás ela era bem rudimentar.
né? Tanto os animais como o animal humano, né, o primitivo, ele observava a natureza e usava os elementos da natureza para se curar, curar de suas doenças, das suas feridas. Então, essas terapias, elas vão evoluindo com o tempo. E chega um determinado período da humanidade em que se utiliza a energia humana para curar o outro. E como você bem falou, isso foi passado de geração para geração. Então, antigamente, essa técnica de usar a energia humana para promover a cura no outro era algo restrito. Esse conhecimento era restrito. Os egípcios tinham esse conhecimento, as civilizações antigas tinham esse conhecimento. O próprio Allan Kardec, ele foi um magnetizador antes de ser o codificador da doutrina. Ele já era um estudioso do magnetismo humano. E Allan Kardec, na reencarnação anterior, ele foi um druida. E o druida era um povo que vivia na Gália e que usava muito a natureza e também os conhecimentos do magnetismo humano. Então, o que a gente vai aprender aqui no segundo módulo é todo esse conhecimento que existe através do tempo, porém com fundamentos científicos e todo baseado na doutrina espírita. Tem uma passagem da Gênese em que Allan Kardec diz o seguinte, que o espiritismo e o magnetismo juntos formam uma única doutrina e que a junção dos dois traz respostas a uma infinidade de fenômenos que antes eram tidos como sobrenaturais. Então, ele quer dizer que o conhecimento espiritual, o conhecimento do mundo espiritual e também o conhecimento da ciência magnética, aqui a gente fala do magnetismo humano, os dois juntos abrem um leque de possibilidades. Então, nas casas espíritas, nós usamos a fluidoterapia, como também outras técnicas, que inclusive você vai dar o módulo de cromoterapia, que é a utilização das luzes para promover a cura, né, das cores. Então, a fluidoterapia, nós vamos trabalhar todos esses aspectos. Nós vamos entender o que é o magnetismo humano, nós vamos entender como funciona e nós vamos entender como aplicar. Então, o segundo módulo, ele é voltado para a parte teórica do conhecimento sobre o magnetismo e para a parte prática. E aí, se você me perguntar, Jailson, Celso, isso funciona? Eu garanto a você que sim. Tanto eu como você, nós somos prova viva disso. Nós já usamos o conhecimento do magnetismo em hospitais, em pessoas enfermas, dentro e fora do canteiro de fraternidade. E Beneri costumava dizer, né, que o canteiro de fraternidade, ele não está só para o espírito, ele também está para o corpo. Não é verdade? É a cura do corpo, é a cura do espírito também. E o magnetismo é usado das duas maneiras, Jailson. A gente usa o magnetismo espiritual, a gente usa o magnetismo no espírito. Mas se eu for explicar isso agora, aí eu vou estar dando spoiler demais. Percebe? Mas, para resumir, a fluidoterapia é o estudo do magnetismo humano, o passe é uma transfusão de energia. E aí aqui a gente vai aprender como é que isso funciona, como é que isso se dá, tanto na prática como na teoria. Maravilha, Celso. Então, gente, vocês já estão vendo aí, Celso já compartilhou com vocês conteúdos que serão passados no curso. E, claro, foi de forma en passant, né, por cima, porque o tempo não comporta isso, mas porque não é um curso aqui, né?
Estamos aqui fomentando para você as possibilidades. É um curso base. E curso básico, mas meu básico dá para falar aqui, forma básica. É, Tão básico de esgotar o assunto. Nem no curso, no lugar de esgotar o assunto. Não Imagine esgota. aqui. Mas com certeza o essencial, o imprescindível, né, para trabalhar, para exercitar, para aplicar, Para servir. isso será utilizado com certeza. E é importante, Celso, eu sempre, na cromoterapia, eu falo muito isso também. Às vezes as pessoas pensam que o que está sendo aprendido é exclusivamente para ficar na casa espírita. É para a vida, gente. É para a vida. Celso colocou essas informações aqui. Tem pouco tempo que eu estava internado, né? Passei por um processo de saúde, internado, quando o Celso foi me visitar. E aí, como interessante, vale a pena ressaltar isso. Como interessante, uma visita de alguém, como transforma a gente. Só que está vencendo que sabe o que é isso. É no hospital lá, vem visitar. E lá no processo, em alguns momentos, a pressão subia, e aí a enfermeira, né, a técnica de enfermagem falava comigo, não, vamos aplicar uma injeção. Não, um minutinho só, peraí, um minutinho só, me dê só 5 minutinhos. Vai mentalizar uma cocô na corrente sanguínea frontal, no caso, quem vai estudar um pouco sobre o verde e azul, né? O verde tem a propriedade de ser vasodilatador, ele vai dilatar as artérias, os vasos, e o azul equilibra, só o suficiente, não mais nem menos. E passava uma questão de alguns minutinhos, você geralmente me de para ver, olhavam para ele lá, baixou, o que você fez que baixou? Você orou, fez o que tá? Eu orei. Eu orei. E aí acontecia isso, né? Alguns momentos eu precisava tomar algumas drogas por conta de utilizar os recursos das cores, né? Vamos lá. Então, Celso, você já comentou aqui o conteúdo do curso, já abriu aqui a caixa preta, digamos assim, do nosso treinamento, né? Já falou aqui de que se trata. Eu estava aqui vendo também a questão do sorteio para as pessoas, né? Temos aqui, eu botei na tabela aqui já, interessante, de 2, a princípio, 14 pessoas se inscreveram até o momento em que eu projetei essa planilha aqui. Já vou jogar lá para a gente fazer o sorteio online. O sorteador vai sortear entre 2 a 14. 2 porque o número 1 aqui não é pessoas, é só título. Gente. E o sorteio o que, Jailson? Vamos sortear livros, né? Livros. Então a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador. É Livros Espírita? Livros espíritas, é claro. Então vamos agradecer a Jesus, o nosso patrocinador, né? Todo podcast, a gente quando dá um brinde, a gente agradece ao patrocinador. E o patrocinador do Canteiro de Fraternidade é Jesus Cristo. Isso. Então vamos agradecer a Jesus pelo patrocínio. Muito bem. Exatamente. Maravilha. Pois bem, então, gente, agora também tenho que compartilhar com você também o link do curso, né? Para inscrição para o curso. Vale a pena também trazer esse link para vocês, para que vocês possam escrever, né? E Jailson, é interessante, é importante a gente pontuar que o trabalho de hoje é um chamamento. É uma live que vai ficar gravada, a gente vai estar retransmitindo. É um chamamento para que as pessoas despertem, porque o que o canteiro está oferecendo é oportunidade. Isso. Muitas vezes as pessoas têm o desejo, têm o querer de se modificar, mas às vezes não tem a oportunidade. E o canteiro está oferecendo essa oportunidade. E como todo trabalho espírita, algo gratuito, porém trabalhoso. Quem está ofertando, os facilitadores estão doando seu tempo, estão doando a sua energia, estão doando o seu conhecimento, mas o trabalho todo é gratuito, é um trabalho de caridade, é um trabalho em nome de Jesus. Então você que está ouvindo, não perca essa oportunidade. E é uma oportunidade de mudança, e que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Tem um videozinho curtinho, em função do tempo, eu estou escolhendo os vídeos mais curtinhos, tá bom, gente? Depois é o sorteio, é isso? Isso. Falar do canteiro de fraternidade para mim sempre é muito especial, porque foi lá
né? Foi nessa casa que eu me encontrei enquanto médium, foi nessa casa que eu conseguiu fazer sentido a espiritualidade, Deus e todo o contexto espiritual em que eu vivia. Então, quando eu cheguei no canteiro, eu cheguei sem saber muito bem o que fazer com tudo aquilo que estava me acontecendo, e eu fui acolhida, amada, amparada. E no curso não foi diferente. O curso foi uma porta aberta para mim, para eu me conhecer, para eu entender que eu era médium, para eu conseguir colocar para fora aquilo que eu tanto reprimia. E foi muito importante fazer sentido, conseguiu fazer sentido a espiritualidade, Deus e todo o contexto espiritual em que eu vivia. Então, quando eu cheguei no canteiro, eu cheguei sem saber muito bem o que fazer com tudo aquilo que estava me acontecendo, e eu fui acolhida, amada, amparada. E no curso não foi diferente. O curso foi uma porta aberta para mim, para eu me conhecer, para eu entender que eu era médium, para eu conseguir colocar para fora aquilo que eu tanto reprimia. E foi muito importante todo o processo do curso, porque eu consegui identificar pontos importantes para a minha evolução, pontos que precisavam ser modificados. E durante o trabalho, depois de formada, como voluntária, mais ainda. E quando a gente começa a trabalhar, as coisas começam a fazer muito sentido de tudo que você aprendeu, e quando você coloca em prática, você percebe que realmente é o caminho que você deseja. Eu, pelo menos, entendi que era o meu caminho, era o caminho da minha vida, era ali que eu conseguia me identificar e me reconhecer. Então, o conselho que eu dou hoje para quem está iniciando agora, ou para quem está em dúvida se entra ou se não entra no curso, é que vale a pena você se debruçar sobre os ensinamentos do Cristo, vale a pena você abrir o seu coração para um novo, para as portas que se abrem para a gente precisa aproveitar. Então, esse curso eu tenho certeza que é uma porta aberta, embora estreita, mas ela é aberta. E eu tenho certeza que quando você entrar, tudo vai clarear. E todas as dúvidas que você tá agora, que você tem agora, elas vão ser esclarecidas. Então, força. E a mudança, ela começa a nos servir. A ressignificação começa a nos servir quando você coloca de lado as suas dores, as suas questões e começa a olhar para o outro. É muito importante. Você começa a desenvolver algo em você que nem você sabia que existia. Então, eu sou muito a favor das pessoas que desejam aprofundar mais sobre si mesmo, sobre a doutrina, sobre o que precisa modificar. E a gente só consegue a partir do momento que a gente começa a fazer o bem e a devolver aquilo que o Cristo nos dá. Então, venha com a gente, se inscreva no curso, e eu tenho certeza que o caminho vai ser muito prazeroso, porque é muito bom estar reunido com muitos irmãos, e as pessoas que estão na frente, os líderes que estão na frente são pessoas incríveis, que com certeza vão fazer muita diferença na caminhada e na trajetória de vocês. Um beijo. Olá, gente, boa tarde. Passando para fazer o convite para esse curso maravilhoso que vai começar agora, em maio. Eu fiz esses cursos, né? Fiz o curso o introdutório, fiz o curso mediúnico, fiz vários cursos. Eu me dei o direito de entender a vida através do Espiritismo, o serviço do Cristo, como a gente realmente se modifica, como a gente cresce, como a vida da gente muda, porque a gente aprende a ver a vida por um outro ângulo. Então, estão todos convidados, venham participar do curso, nós abraçaremos a todos como eu fui abraçada quando eu cheguei, quando eu entrei, e nós somos realmente uma família maravilhosa, o Canteiro de Fraternidade. Eu costumo dizer que é a extensão da minha casa, dessa casa aqui onde eu estou, porque eu me sinto muito bem, muito à vontade com todos e muito à vontade com a espiritualidade que nos abraça. É maravilhoso demais. Venham, se deem o direito de aprender, sentir e saber o que o Espiritismo explica e ensina. Muita paz para todos, fiquem com Deus, fiquem em paz. E nós abraçamos todos, venham, serão todos abraçados. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o José Wilson. Minha história com essa casa começou há muito tempo, no início de minha vida adulta. Eu acompanhava os passos de minha mãe, ela que foi trabalhadora dedicada desse jardim
na época do professor Benedito, me trazia aos sábados para as reuniões doutrinárias. Foi aqui que fui amparado inúmeras vezes por mãos amigas e onde construí laços que carrego no coração. Hoje, sigo esse caminho no grupo de estudos aos sábados, ESD, e por vezes compartilho reflexões em algumas palestras. Mas o que eu queria mesmo dividir com vocês é a felicidade que eu sinto em estar aqui. Existe uma luz especial nesse lugar, uma atmosfera que nos abraça. No canteiro eu encontrei o equilíbrio e o conhecimento. Mas não só isso. Eu encontrei, inclusive, acima de tudo, o acolhimento. Aprendi, gente, que o chamado para servir, ele não chega em letras douradas ou grandes anúncios. Ele nasce no silêncio, como uma resposta suave às nossas inquietações mais íntimas. Por isso, convido vocês, vamos ouvir o que o coração nos diz e aproveitar cada oportunidade de despertar. Venha fazer parte dessa grande família aqui no Canteiro. Estamos aqui aguardando vocês de braços abertos. Um grande abraço, boa noite a todos. Pronto. Tá mordendo um pouquinho, mas tá indo, né, gente? Bom, vamos no sorteio agora, né? No sorteio. Vamos sim. E, assim, a gente fazer alguns sorteios rápidos assim. Vocês vão gravar isso, porque nós queremos finalizar com uma surpresa, né? Que estou prometendo uma surpresa. Tem um companheiro nosso aqui aguardando, né? Então você tem que finalizar com ele, aguardando também. Bom, é uma surpresa até para mim, Jailson. Pois é. Pois é. Eu acho que também será para ele também. Ele sai daqui, mas no que vier ele não sabe, né? Então é surpresa também. Aqui também. Você vai jogar o companheiro na berlinda. Nós vamos fazer aquilo que Chico falava, né? Que já estou falando, dando dica já, falando, Não né? existe espiritismo sem espírito. Exatamente. E o canteiro também segue essa máxima, né? De a doutrina espírita tem que também dar oportunidade dos espíritos. Os espíritos fazem parte do processo. E Bené falava muito sobre isso, né? Nosso querido professor Benedito, e que nos iniciou no trabalho, né? Enfim, na atividade aqui nessa casa de amor. E ele falava, não existe espiritismo sem os espíritos. Então nós vamos dar também uma oportunidade para que, não sei quem virá, né? O companheiro possa vir para compartilhar a informação. Nosso irmão, generosamente, Lourenço, está aqui. Ele se predispôs a servir como médium. Mas vamos já. Só um momentinho. Jailson, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que não é mais surpresa. Não é mais. A surpresa é que tem aqui um companheiro nosso que é médium e que irá oportunizar um outro companheiro espiritual a fazer uma comunicação. É isso, Jailson? Exatamente. Online aqui. Cara, aí gostei, viu? Mas vamos ao nosso sorteio. Deixa eu trazer aqui para a tela. Então aí está, gente, o documento em que vocês acessaram através daquele link que eu compartilhei no chat. Então, aí, 16 respostas que tivemos aqui. Então, tá aqui. A auxiliadora fez 2 vezes aqui, 2 vezes eu vi. Então, temos aqui 16 pessoas que foram registrar suas informações aqui, que irão concorrer, participar do nosso sorteio, já que elas preencheram. A auxiliadora 2 vezes, a Maria Auxiliadora. Basta uma vez só, 2 vezes não pode. Vamos agora entrar aqui na planilha e dar acesso às informações. Agora arrumar direitinho. Isso, está aqui já. Enumerar direitinho a planilha que dá acesso. Todos vocês estão aqui, os dados de vocês que estão devidamente protegidos. Aqui estão de vocês, tá vendo? Então de 2 a 17, 17? Não, de 3, né? Porque o 2 é Gil foi um teste. Então de 3 a 17 são as pessoas que irão concorrer. É o número das pessoas que irão concorrer. Então vamos lá agora acessar o site que irá nos ajudar a fazer o sorteio, né? Isso, muito bem.
Exatamente, isso aí. 17 pessoas conferindo direitinho, então vai ser de 3 a 17. Vamos lá, o sorteador. Muito bem, tá aqui ele. Deixa eu registrar. Vamos agora ordenar resultado por ordem não precisa. Mostrar resultado, só clicar no item não precisa. Isso na contagem precisa, isso é bom, botar porque dá uma emoção. Permitir que não, tudo bem, vamos lá. Então, devidamente configurado, vamos sortear agora. Mas botar aqui os itens, né? De 3 a 17, né? Que é lá o número lá na nossa planilha. 3 a 17 pessoas. Vamos lá aqui agora, vamos lá sortear. Primeira pessoa, vamos lá, número 1, certinho, vamos lá, sortear agora. Isso, que rufe os tambores. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muito bem, sorteador aqui, graças a Deus. Vamos lá, 7, pessoa de número 7, vamos lá, 7, quem foi a primeira pessoa sorteada. Vamos verificar a nossa planilha lá, quem é o número 7, tá aqui, número 7, Tatiana Vieira França, maravilha, amada, primeira pessoa a ser sorteada, contemplar com um livro, marcar aqui em amarelo, deixa eu marcar aqui para a gente registrar aqui, deixa eu ver aqui onde é que é, aqui, amarelo, aqui, vamos lá, cadê aqui, isso, amarelo, muito bem, vamos ao próximo sorteio, vamos lá, sorteador, sortear sem repetir, muito bem, atenção, agora, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, isso aí, quem é a pessoa? É o número 16, quem será a pessoa que refere-se esse número 16? A referência a 16, quem é? Edna Maria de Carvalho, maravilha, Edna. Vamos lá, marcar de amarelo aqui, próximo sorteio, vamos lá, então Edna 16, certinho. Vamos ao nosso próximo sorteio, deixa eu ver, cadê, vamos lá, certinho, resultado desse aqui. Próximo sorteio, vamos lá, sortear sem repetir o resultado. Isso. Agora, 5, 4, 3, 2, 1. Exatamente, vamos lá. Número 14. Quem será a pessoa? Vamos ver no nosso formulário. Quem é a pessoa que faz referência ao número 14? Maria Auxiliadora da Flor. Acho que é Flor, se estou enganado. Vamos lá ver se quem é Maria Auxiliadora da Flor. Então essa que pessoa receberá um livro. Foi sorteada. Vamos no próximo sorteio, próximo número. Sorteador sem repetir. Vamos lá, sortear agora. 5, 4, 3, 2, 1. Quem é? Número, vamos lá. 12, número 12. Quem é a pessoa? Vamos no nosso formulário. Número 12 refere-se a Cláudia Lessa Sotero. Cláudia, maravilha, Cláudia. Parabéns. Marca aqui amarelo. Vamos para o nosso último número. 5 pessoas vamos sortear, gente. O último, ou última ganhadora, quem será? Sortear sem repetir. Vamos lá. Sortear agora. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, quem será a última pessoa? Que é o número 10. Olha que interessante, 10. O número de craque, né? Nas camisas de futebol, o 10 é o craque. Geralmente é o craque. Número 10. Valdivanda Miranda. Vandinha, vamos marcar aqui em amarelo. Marcar direitinho. Muito bem, então tá aí. Sorteado 7, 10, 12, 14 e 16. As 5 pessoas vai retirar o prêmio lá no canteiro, né, gente? Lá no centro. Vamos retornar agora aqui. Nosso querido Lourenço vai fazer o instrumento do bem para que um companheiro espiritual possa, através dele, trazer uma mensagem para todos nós nesta live maravilhosa. A primeira live que fazemos com a intenção positiva de compartilhar uma oportunidade para as pessoas se fazerem o instrumento do bem e do amor. Vamos lá. É essencial que seja feito esse trabalho de iniciação. Como disse nesse instante aqui, eu vi falando de dar spoiler, eu nem sei direito todo o tratamento que vocês vão fazer, mas imagino, né? Porque é um aparelho um trabalho de iniciação. Então, vim aqui me colocar à vontade como médium que trabalhador da casa, trabalho na cirurgia espiritual há 27 anos. 27 anos já, isso é rapidinho, né? Passa rápido. Passa rápido. Comecei aqui, vim primeiro ser tratado, e aí fui chamado para trabalhar, tá? Fui para a mediúnica, passei um bom tempo na mediúnica de curso, né? 5 anos na mediúnica, tá? Dei curso de passe também, tomei curso de passe, dei curso de passe.
Também já fiz aqui um curso de relações humanas, para melhorar as relações humanas também, que toda casa precisa. Eu me lembro que o professor Benedito me pediu para fazer esse curso de relações humanas, eu fiquei aqui. E o módulo tem 2 aulas de relações humanas que é dada por Sueli, psicólogo, é dada também. Viu? E isso me ajuda, esse trabalho psicológico ajuda muito, né? Porque eu também fiz um curso de psicologia para ajudar também a gente estar sabendo lidar com pessoas, sabendo lidar com todo esse traquejo. Eu gostaria só que você diminuísse um pouquinho a luz, porque às vezes ela incomoda um pouquinho para o trabalho que eu vou fazer. Depois você pode trazer ela de volta, sabe? É só para eu me concentrar um pouco mais e fazer com que a mediunidade e os irmãos que possam falar, eles estejam mais tranquilos, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O regente de nossa casa no trabalho de cirurgia é o irmão José, um irmão de muita importância na casa, de equilíbrio nas energias, e que sempre está com a gente aqui. Com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu de novo estava trabalhando em outras casas também, que a gente tem que trabalhar o tempo todo, assim, irmão. Quando a gente é espírito, a gente não para. A gente não pode parar de trabalhar. Aí, essa beça desse horário, eu consegui agora para vocês, para poder falar pelo médium. A gente vai me ser, tem alguma coisa assim, específico para poder eu falar, ou eu posso falar de deliberadamente? Queria falar sobre a importância de fazer o bem, da caridade. Ah, que coisa boa! A gente faz o bem, o ser humano faz o bem na integralidade de suas ações. Não dá para você fazer o bem só quando está na casa espírita. Às vezes as pessoas acham que a caridade é dar um dinheiro, dar um pedaço de pão. Às vezes as pessoas acham que a caridade é você fazer a cura das pessoas, é você dar o passe. Tá? Às vezes as pessoas acham que é uma ação muito bem feita que vai conseguir tirar a fome da pessoa, ou até tirar uma entidade que está abusando uma pessoa. A pessoa não sabe que quando se é médium, a gente está tentando fazer com que aquelas coisas que nós não fizemos no passado, a gente consiga fazer em maior quantidade agora, porque é como se tivesse assim, se eu estou atrasado nas coisas que eu tinha que fazer. Não é nada de você dizer assim, é um castigo. Não é castigo. É só porque você tem que coer de acordo com o que você fez antes de reencarnar. Então, tem assim, pode me dar esse trabalho todo para eu fazer, que eu deixei de fazer, com todas essas pessoas. Então, no fundo, o que é que a gente entende com isso? Que quando você está fazendo com a mediunidade a caridade, a pessoa que veio te procurar ou procurar a casa, ela também está fazendo uma caridade para você. É a importância da toca.
A caridade é sempre recíproca. A caridade não é o pão que eu te dou somente. É aquele que aceita o pão que veio de sua mão. A caridade não é só sua palavra. É aquele que te escutou também está fazendo a caridade. Olha a importância de você, quando está pensando em caridade, saber que você não é o grande artista do momento. Não existe grande artista. Não existe, como é que eu chamo? Protagonista. Não é assim que chama, Simão? Protagonista. Me ajude aí, que às vezes as pessoas não entendem. Protagonista da caridade. Não. Todos os dois são os protagonistas. Aquele que está doando a energia e aquele que diz assim, pode doar sua energia, sem saber que no fundo, o papel é outro. Pode doar sua energia, que você precisa doar energia para as pessoas, porque no passado você tinha e não fez. Esse é o ponto importante que as pessoas precisam saber. A caridade é recíproca. As pessoas vêm e interpretam a vida de Jesus. Jesus era o caridoso. Mas para a trajetória dele, o que foi designado para ele de estar aqui, na sua última vivência física, corpórea, ele veio e precisava ser rápido. E na sua rapidez, precisava que as pessoas fizessem a caridade para ele, buscando a ele. As pessoas que Cristo ajudou fizeram a caridade para ele conseguir acelerar o seu processo. E ele, com toda a sua leveza, e mais espírito do que corpo, ele conseguia estar presente em mais de 1, 2, 3 lugares, até a quilômetros de distância, exercendo essa caridade. Existem passagens bíblicas que falam sobre os trabalhos de Cristo em 2, 3 locais diferentes. Quanto mais você exerce a caridade, mais você cria leveza ao seu espírito e despendimento do corpo. Então, as pessoas ficam mais leves e ficam despendidas do corpo. Quantas vezes, esse menino, você está dormindo e aí acha que está tendo um sonho ajudando a pessoa, que foi lá para uma colônia espiritual, ou que muitas vezes foi para um bar ajudar alguém. Aí você acorda às vezes cansado, às vezes acorda conversando meio atutado, porque você teve a leveza de se deslocar. Que a gente chama isso de desdobramento. Então, trabalhar na casa espírita, fazer a iniciação de seu trabalho espiritual, é você doutrinar a sua consciência e o seu espírito para o trabalho na casa. Ser caridoso é algo que tem que ser essencial e integral às pessoas. A gente é caridoso com os bichos, a gente é caridoso com as pessoas, a gente é caridoso com as plantas, a gente é caridoso com o ambiente, a gente é caridoso no olhar, no escutar, no abraçar.
As pessoas têm que exercer a caridade na integralidade de suas ações, de suas palavras, de seus pensamentos. Não adianta ir para uma casa religiosa e proferir um discurso bonito que não seja algo do seu coração. Que não seja algo que você possa colocar em prática. A prática é essencial. Ninguém exerce a caridade sem prática. Muitas vezes, a capacidade das pessoas de exercer a caridade ela é tão grande, menino, e as pessoas se acanham e não fazem nem um terço do que deviam fazer. Por isso que na história do médico André Luiz, ele não sabia que tinha ainda muitos perrengues para passar na colônia espiritual para poder ser reconhecido mesmo com uma criatura extremamente caridosa. Haviam falhas nos seus comportamentos que ele não conseguia enxergar. As pessoas têm falhas nos seus comportamentos que não conseguem enxergar. Aí você diz assim, irmão José, o que é que a gente faz para ir diminuindo essas falhas? Trabalhando com pessoas, fazendo a caridade, buscando fazer o bem, podendo fazer o máximo possível o que nós chamamos de forma íntima. Ser de bom, ser de afável. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Seja festivo. Quando alguém te permitir, sorria para ela. Faça ela sorrir também. O mundo pode até fazer coisas horríveis para você chorar. Você acha que Deus vai querer você sorrindo ou chorando? Deus quer você sorrindo e feliz. Deus vai ver o tempo inteiro quanto tempo você tem sorrindo e quanto tempo você tem chorando e sofrendo. Devemos transformar nossos momentos de felicidade e quando estiver feliz, blinde este momento. Se alegre, como você diz aquele negócio, faz assim, fotografe, né? Hoje eu não sei nem se chama mais assim, fotografe. Guarde aquele momento, eternize aquele momento. As coisas, quando o bem se seculariza, o exemplo fica. E a gente tem uma boa contaminação de amor e de paz. As pessoas que querem fazer o bem, as pessoas que sorriem, que trazem felicidade, são as pessoas mais ouvidas, mais procuradas. E a gente chama assim de... Eu vou tentar falar essa palavra, se eu não conseguir, você me ajuda, viu? Carismática. Diga aí para mim essa minha palavra. Essa palavra mesmo. Carismática. Carismáticas. Quem é carismático é porque tem a bondade no coração. Atrai as pessoas. Não serão lobos em pele de ovelhas. São as pessoas de verdade. O Espírito de verdade fala sobre isso no livro dos Espíritos. Nós temos que ter a felicidade em nosso coração, o sorriso e o amor resplandecente que vai fazer com que as pessoas de bem sejam atraídas. Podem vir para o curso, viu? Todos vocês. Sabe por quê?
porque aqui você vai encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo seu, ser melhor e ajudar as pessoas. A qualidade é a maior cura que você pode dar e que você pode receber. Que a paz de nosso Senhor Jesus, que sempre foi caridoso com todos nós, continue nos nossos corações, fazendo com que nossas palavras pulverizem as coisas ruins que estiverem nos nossos caminhos. E os invejosos, você diz assim, que Jesus os perdoe. E que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Contigo também, irmão. Gratidão. Jesus te abençoe. Assim seja, meu irmão. Pensei que eu não ia conseguir. Então, queridas pessoas, o convite está aberto para vocês. Vou enviar aqui também para vocês o link para fazer inscrição no curso de iniciação para o trabalho do voluntário espírita. Este curso realmente é o início para que vocês possam desfrutar de todos os benefícios que o exercício do bem nos traz, feito nesta casa de amor. É a porta de acesso para se tornar trabalhador voluntário. E de verdade, gente, todas as vezes que nós nos dispomos a servir e nos dedicamos a esta causa, a nossa vida muda, gente. Então, esse é um convite também, uma transformação. Algumas pessoas vivem se questionando, será que a vida é só isso mesmo? Será que não tem mais nada? Um certo vazio interior surge por conta, talvez, dessa busca. Então está aí o convite, para que vocês possam ter uma vida mais significativa, servindo. Falamos muito aqui sobre a arte de servir. Veja, reveja, está aí gravado, e adquira para você o essencial. Vou compartilhar mais uma vez o link do curso, fique à vontade para você escrever, não paga nada, este é um curso gratuito. O curso tem um grande valor pela possibilidade de transformação que faz, gente. De verdade. Eu costumo compartilhar pelo menos 4 coisas que são essenciais. Né? Você é convidado a envolver-se em causas que irão repercutir positivamente nessa vida e nas próximas. Imagine você fazer atividades que irão repercutir positivamente nessa vida e nas próximas. Você terá também a oportunidade de fazer amigo aos montes. Olha aqui, o companheiro que comunicou hoje aqui. Olha o carinho que ele falou com relação ao nosso irmão, que possibilita ele falar com relação ao trabalho que ele realiza. É mais um amigo que se faz. Sem falar na enorme multidão de espíritos que passam a ser também amigos nossos, porque quando fazemos ao bem a alguém, outros que são familiares ficam felizes também e sente grato por estar conosco. Outra possibilidade, gente, também é começar, é o início, para começar a desenvolver aquelas habilidades extrafísicas, por que não dizer mediúnicas? Começa assim, trabalho sério, responsável. O mestre disse, se fosse fiel no pouco, confiarei mais. Então é assim, isso vai. E para finalizar, uma outra característica importante trazer para vocês, que contribui sobremaneira, é que toda vez que fazemos o bem, e foi repetido aqui várias vezes, nós ficamos na condição também, gente, porque não existe de forma alguma, gente, gratuidade no universo. Existe uma lei da reciprocidade que é natural. Quando auxiliamos alguém, ficamos também merecedores do auxílio. É verdade que nós não devemos fazer o bem sem pensar na retribuição, mas as leis de Deus são justas, a cada um conforme as suas obras. Se as obras são nobres, somos merecedores do que é nobre. O trabalhador zeloso é digno de ser recompensado pela atividade que ele fez. Se é assim aqui no plano físico, imagine diante das leis divinas.
Então tá aí o convite para vocês, tá compartilhado o link agora para vocês aqui, aí no canal, aqui na descrição do vídeo também tem o link para você se inscrever no curso. Fique à vontade, que começa dia 13 de maio. Então, esse mês agora está entrando agora, 13 de maio começa o curso. As aulas sempre serão às quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Então, gratidão pela atenção de vocês, que Jesus, os bons amigos espirituais, abençoe a todos vocês, e que a paz, a fraternidade reine no seu lar, onde você está assistindo agora conosco. Muita paz, e se esse mesmo Deus de misericórdia e amor permitir, até uma próxima oportunidade. Gratidão. Tchau. Tchau.